бьются, да? Да, танки. Это машины такие, но у них есть пушки, пистолеты, самолеты военные. Просто ужас. Бомбы даже. Просто ужасаюсь. Дома разрушаются. Это просто капец. Люди погибают. А еще хуже всего, что бомба летела, все окна повылетали. Еще ракеты летают у нас в Одессе. А у нас в Киеве дома вообще бам-бум-бам только. У нас тоже. Тишины никогда не будет. Только ночью. Будет, мы приедем домой, и все будет нормально. Eu me formei em ciência política. Para mim, umas coisas são muito óbvias, mas elas não são óbvias para as pessoas que não se formaram em ciência política. Uma coisa que eu percebi e falei ontem, eu lendo notícias na mídia brasileira, é comum eu sentir que o jornalista que fez a matéria, ele não entende a diferença entre fascismo, nazismo, neonazismo, nacionalismo, chauvinismo e por aí vai. É tipo uma coisa, eles usam essas palavras fortes, que chamam a atenção, o público começa a usar essas palavras, mas no final das contas eles não entendem nem a diferença básica entre essas palavras. Isso é assustador, porque são palavras de conceitos muito fortes, né? Muito, assim, sérios. Não é para brincar, para chamar atenção para alguém ler que Azov, neonazismo matando não sei quem na Ucrânia, né? E começar a espalhar essa notícia, sem entender de que se trata. Então, eu acho que quando a gente fala sobre esses assuntos difíceis, a gente pode fazer paralelos com a vida normal. Por exemplo, vamos imaginar que tem OTAN, seria Ucrânia e seria Rússia. Vamos dizer paralelo que tem um marido e uma mulher. Vamos dizer que esse marido, ele é um psicopata, ele tem problemas, assim, mentais, né? E não adianta a mulher ser boazinha, a mulher fazer o que ele pede, ou a mulher provocar ele. Não importa como a mulher vai se comportar. Se esse marido é psicopata, sei lá, agressivo, ele vai agredir ela de qualquer jeito. Ou seja, não é que mulher provocou ele, aí ele agora tem esse motivo, né, a desculpa para agredir ela. Eu acho que igual é Ucrânia, Rússia e OTAN. Não temos Rússia, que no caso é marido psicopata, é o país com líder psicopata, e tem Ucrânia, que é uma mulher, no caso. Não adianta o que a Ucrânia vai fazer. A Rússia sempre vai achar um motivo para agredir a Ucrânia. Sempre. A Ucrânia pode fazer nada e a Rússia, mesmo assim, vai criar uma propaganda doida e inventar uma desculpa para atacar a Ucrânia. Essa é a verdade. Então, quando as pessoas falam sobre a OTAN, elas não entendem que a OTAN não é o motivo dessa guerra. A OTAN é uma desculpa dessa guerra. Se não tivesse a OTAN, a Rússia inventaria outra desculpa. Então, quando as pessoas falam de OTAN, eu fico triste porque elas não conseguem observar ou enxergar uma explicação histórica de muitos séculos que, né, essa relação entre Rússia e Ucrânia. OTAN é uma desculpa, não é motivo. Motivo é outro. E as pessoas, em vez de tentar aprender um pouquinho sobre a história, sobre ditadura, sobre totalitarismo, sobre autoritarismo e por aí vai, elas focaram no Brasil, eu não sei o porquê, né, no OTAN, no Azov. Azov é 1.000 pessoas, pelo amor de Deus, 1.000 pessoas, não representa a Ucrânia, não tem ninguém de Azov, desse partido, no parlamento ucraniano. Enfim, eles focam nisso
e não conseguem, e nisso, não conseguem observar a imagem ampla, sabe? E eu não sei por que a mídia brasileira criou essa discussão, não, esse discurso, essa narrativa, mas eu fico desesperada, eu quero às vezes, sabe, tipo, gritar quando leio notícias no Brasil, porque eles não conseguem enxergar uma imagem ampla. Eu acho legal você falando disso, você fazer paralelo da vida real, porque as pessoas vão entender. Se você ficar explicando, nazismo, não nazismo, fascismo, é tudo igual para eles. É normal, eu passei 4 anos estudando isso. Agora, fazendo paralelo com uma vida que cada um tem, né, família, sei lá, marido, esposa e por aí vai, as pessoas conseguem entender melhor. Para mim é difícil falar disso e não falar da terapia, porque eu faço terapia há 3 anos, e na terapia eu entendi melhor como esses valores funcionam na vida real. Não é só uma frase linda, liberdade, responsabilidade, é muito lindo, mas como isso funciona? E hoje eu entendo responsabilidade assim. Tem governo, 50% de responsabilidade, mas tem responsabilidade de pessoas. Vamos dizer que eu moro no Brasil e eu não estou satisfeita com alguma coisa. Eu preciso entender que a solução de problema social, de problema no sócio, é 50% do governo, que a gente escolheu, ele está lá, é o meio que trabalho dele. Mas se a gente não fazer a nossa parte, então, a gente quer dizer que a gente sei lá, uma vítima que não tem poder nenhum, que não tem ferramenta nenhuma, e a gente vai estar sentado esperando o governo resolver todos os nossos problemas. E é quando eu comecei a entender essa parte de responsabilidade que cada adulto tem, eu entendi que é isso. Eu sei que nosso governo ucraniano está fazendo de tudo possível e impossível nessa guerra, mas se a gente, ucranianos, vai fazer nada, só vamos ficar, tipo, na casa, não sei, no abrigo, esperando, a gente já teria perdido essa guerra umas semanas atrás. E a gente já está chegando no 4 semanas daqui a pouco. E eu, de perto, eu estou aqui, pela primeira vez na vida eu percebi que quem está fazendo uma parte assim muito importante nesse momento não são organizações grandes, famosas, aquelas que todo mundo conhece. Não é, Cruz Vermelha está tentando, óbvio, está ajudando, mas nosso país ainda não perdeu a guerra porque ucranianos, cada um tentando fazer a sua parte, o que depende da pessoa, e pode parecer o mínimo que seja para aquela pessoa, mas tudo junto, a gente está nessa guerra há 24 dias contra a segunda maior força armada do mundo, e vocês viram, né, a comparação de tamanho da Rússia e da Ucrânia. E ninguém esperava que a Ucrânia conseguiria resistir por tanto tempo. Então, quando eu falo de valores, responsabilidade, liberdade, vida, respeito, é isso. Só que o que é importante, não adianta colocar isso no coração, os nomes, né, lindos, são palavras muito lindas. Quem não gosta de respeito, quem não gosta de liberdade. Mas na prática, se você não defender, não fazer a sua parte 50% de realmente lutar por esses valores vão realmente ser só umas palavras lindas. E acho que agora eu estou percebendo que realmente valores só tem que ser o valor, né? Desculpa, quando a gente pratica, quando a gente luta, quando a gente defende.
E eu desculpa, eu sei que russos, né, estão se sentindo muito ofendidos, mas ucranianos é uma opinião geral, né, no meu país agora, entre ucranianos. Eles estão perdendo tudo também. Eles não estão sendo bombardeados, mas estão perdendo a vida deles também. E a gente não está vendo eles lutando. A gente está vendo eles reclamando na internet, a gente está vendo eles sendo, assim, entrando em desespero, né? A vida deles está caindo em pedaços. Só que a diferença é, a gente está aqui lutando, morrendo, enfim. E a eles até agora não. Pelo menos a maioria, né? A grande maioria. Então, a minha, acho que a ideia principal agora é que, assim, ter valores no papel é uma coisa. Agora, na hora decisiva, não sei, não vale nada se a gente não defender. Enfim. Para você ter ideia, tá tudo, eles já têm filas no mercado, porque a Rússia está sendo isolada. Grandes marcas, se você procurar na internet as marcas que acabaram de ser da Rússia em 3 semanas, é uma saída muito abrupta, muito abrupta. Você vai ver que as marcas estão saindo, já tem fila para comprar, sei lá, açúcar, a fila para comprar higiene íntima, esqueci o nome, absorvente, não sei. E quando tem dinheiro, porque a moeda deles está se desvalorizando numa velocidade absurda. E eles estão perdendo até acesso à internet, né, que a gente já tá difícil imaginar. Ah, não, difícil não. Ontem o Telegram foi bloqueado no Brasil, mas tudo bem. Aqui agora tá tudo sendo bloqueado. Se o país está sendo isolado, você não, mesmo tendo dinheiro, não consegue pegar avião e sair, porque avião russo não pode entrar na União Europeia ou nos Estados Unidos, países. Sua vida que você se acostumou está caindo em pedaços em questão de dias. Questão de dias. E eles perdendo sua reputação, perdendo, ganhando reputação de país terrorista, eles perdendo acesso a liberdades básicas, tipo acesso à internet, informação, censura absurda, eles perdendo empregos, perdendo dinheiro, perdendo o futuro dos seus filhos, tem pouca gente fazendo alguma manifestação, movimento, sabe? Na minha opinião, o país inteiro já deveria estar na rua defendendo suas vidas. A gente tem, se você vê, tem quantos milhões de russos tem, e você vai ver quanta polícia tem. Se uma quantidade grande de russo sair na rua para manifestar, para defender, não vai ter nem para prender todo mundo, sabe? E o que a gente brinca é o seguinte: antigamente, quando tinha manifestação grande na Rússia, eles poderiam chamar exército, né, para entrar a polícia. A gente brinca, cara, vocês têm medo de quem? Suas forças armadas todas estão na Ucrânia. Ajudar a polícia para prender todo mundo se pessoas em grande quantidade sair para a rua para manifestar. Tá vendo manifestação na rua, assim, né? É isso a gente que fala, tipo, peraí, quem tem que salvar vocês? A gente tá tentando salvar a gente. O que vocês esperam? Tipo, quem tem que aparecer ali magicamente e salvar vocês? Não sei. Por isso, quando né, a gente fala sobre russos, que é a responsabilidade deles, tem russos que falam, não, mas eu não escolhi Putin, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, porque Putin é presidente há 22 anos. É um ditador há 22 anos. Tem 140 milhões de russos e tem um presidente ditador. Infelizmente, a gente sabe que não é só Putin, porque ontem tinha uma estatística fresca, 70% de russos apoiam Putin. 70%. Então, seria muito injusto dizer que uma guerra desse tamanho, um terrorismo e genocídio desse tamanho, é a responsabilidade de uma pessoa só. Uma pessoa, ela é da Rússia, mora no Rio, ela falou para mim, tipo, olha, eles fazem isso, tipo, apoiam Putin, porque eles não sabem o que está acontecendo, porque não têm acesso à informação. Aí eu falei para ela, olha só, eles não têm acesso há 3 semanas só. Até dia 24 de fevereiro, a Rússia não é China.
A Rússia não tinha Facebook, Instagram, mídia internacional bloqueada. Isso era liberado. Ou seja, se eles não procuraram, é porque não quereram, não quiseram. Se eles não sabiam, é porque sempre preferiam ignorar. Porque bloqueio há 3 semanas. Até recente tinha acesso total. E na União Europeia a gente tem, não, isso é a maioria, a grande maioria, né? A União Europeia é considerada aquele primeiro mundo, no sentido a gente sabe sobre como eles estão colocando em prática esses valores. Na Rússia é um discurso que não tem nada a ver com o que eles fazem. Sabe o que eles estão falando? Por exemplo, uma das ideias mais fortes nessa propaganda russa, eles falam que eles estão salvando a população russa, né, que fala russo, na Ucrânia, porque, tipo, o governo ucraniano trata muito mal. Hoje saiu um artigo que fala assim, sabem quem mais matou a população russa, pessoas que falam russo na Ucrânia? Soldados russos, nessa guerra absurda. Eles entraram aqui para é um discurso. Eles não estão salvando ninguém. Eles estão matando. Todo mundo. Todo mundo. Não existe mais criança, russo, ucraniano. Não existe isso. Todo mundo. Qualquer pessoa que assim, passa perto, eles matam. A Ucrânia começou a ser mais unida como nunca. É exatamente a partir de 2014. Porque até 2014 tinha esse papo. Quem fala russo, quem fala ucraniano, a gente está dividido, papapá. Quando em 2014 a Rússia atacou a Ucrânia, a gente entendeu que temos um inimigo, e a gente tem que se juntar contra esse inimigo. A gente não pode estar mais, dividido dentro, porque aí nós defender desse inimigo de fora. E nesse momento agora, a gente está falando que a Ucrânia vai ser uma nação muito forte, muito unida e muito incrível depois dessa guerra. Porque, infelizmente, a gente não tinha outra escolha a não se unir. Porque se a gente não se une, a gente não combate a Rússia. Então a gente tinha que se unir. Então, nesse momento, pode ter certeza, não tem ninguém nem lembra mais de diferenças que nos divide, não. Esse inimigo nos uniu. Em fevereiro, em janeiro, começaram aquelas notícias que a Rússia está chegando na fronteira. E mesmo assim a gente não estava conseguindo acreditar. A gente, tipo, não é possível, gente. Não é possível, não é possível. Deve ser uma fofoca, alguém está exagerando, porque não é possível. Não é possível, não é possível. Eu tô na minha casa. A minha casa fica na fronteira com a Hungria. A gente já tem seus problemas aqui também, né? A gente também já teve várias vezes sirene ligando, né? Deus, não caiu nada aqui. Eu acho que agora, essa região onde eu tô, dentro de últimas 3, que ainda não foi... eles não chegaram, né? Não foi atacada de fato. A gente tem já outros problemas. E já temos também homens da minha cidade, da minha região, lá lutando na linha de frente, né? Temos aqui agora um ponto, eu vi hoje fila, né, de homens querendo se inscrever para as Forças Armadas. A gente aqui aproveitando que tá calmo, né? Enfim, relativamente falando. Então aqui é uma base para dar apoio para o resto da Ucrânia. A gente está tendo outro problema. Nossos hospitais estão lotados de soldados, lotados. Já tem hospitais militares, não tem mais lugar. Eles estão chegando para ser tratados nos hospitais normais, que não tem preparação, não tem, a equipe não sabe como lidar, não sabe como tratar. Tem problema meu estado está cheio de refugiados, a gente já tem cidades que não tem mais casa, tipo, as pessoas abrem suas casas, já não tem mais casas para receber refugiados, não tem.
Na minha casa tem refugiados, tem. ah, Acho que nem sei alguma família agora que não abriu sua casa aqui para outras famílias de outras regiões da Ucrânia. Ah, enfim, meu trabalho. Eu estudei em Kiev, né, capital, Kiev, na verdade a gente fala. Eu queria ir lá, juntar uma organização ali. Minha mãe não deixou, né? Ela falou que sim, eu não deixo você ir para lá agora. Então, eu tinha que organizar meu trabalho meio que sozinha aqui, porque, enfim. E nesse momento, eu tenho 3 projetos que estou tentando desenvolver. Um deles, eu trabalho com nossos soldados feridos no hospital. Qualquer hospital militar tem que ter psicólogo militar. Nosso hospital não é militar e não tem psicólogo nenhum. Eu gosto muito de psicologia, eu faço terapia e eu, com minha psicóloga pessoal, a gente está criando um pequeno, né, programa de primeiros socorros psicológicos para os nossos soldados aqui. Eu estou, enfim, juntando uma equipe, ensinando eles, enfim, as coisas básicas, porque isso é essencial, eles precisam e não tem nenhum especialista aqui para prestar apoio psicológico. Isso é primeiro. Segundo, eu cuido deles no sentido de comprar, sei lá, remédio se for preciso, comprar, enfim, tudo que eles precisam, né? Eu tento providenciar. Segundo projeto, eu estou tentando organizar uma compra grande de APH tático. Tá faltando muito na Ucrânia. Na Ucrânia já é impossível de comprar, não tem mais, só de fora, trazendo de fora. Torniquetes, bandagem israelense, enfim, tudo que pode salvar a vida quando você tem hemorragia, controle de hemorragia. Porque se você sofreu ferida no campo de batalha, você tem alguns minutos para salvar sua vida ou a vida de alguém. Você tem que parar o sangramento. Nosso país não estava pronto para essa demanda. Acabou, não tem mais. Então, nossos soldados precisam muito de kit de primeiro socorro. Na Ucrânia não tem mais. Eu posso ter muito dinheiro. Na Ucrânia não compro mais, mesmo com dinheiro. Não tem. Então, a logística agora é comprar e trazer de fora. E terceiro, estou ajudando também, né, um centro de refugiados aqui na minha cidade. Eu ajudo a parte de crianças e mais. Nossa cidade não estava pronta para receber tanta criança. Não tem tanto parque, não tem tanta estrutura. As escolas e creches não estão funcionando, então a gente tem muita mãe, muitas crianças. E estamos criando um centro onde tem estrutura para eles chegarem, fazerem algumas aulas, socializarem, crianças brincarem. As mães conversam entre si, isso ajuda a aliviar um pouco, dividir né, os problemas, a dor. As crianças têm lugar para também, enfim, brincar. Então, são 3, assim, vamos dizer, projetos que estou trabalhando.